Boa noite, tudo bem? Tá, certo. Me escuta legal? Tô tudo bem. Aham. Sim, pessoal, entrar. Eu tô escutando bem. Deixa eu ver se eu consigo. Tá me escutando bem? Bem, tá ótimo. Beleza, esperando o pessoal esperar um minutinho para ver se o pessoal começa a entrar. A gente já começa a falar sobre. Tudo tranquilo por aí? Rapaz, tudo bem. Consigo te colocar para cima aqui na minha tela, ver se tem como aqui. Não. Vamos lá. Muita correria, fim do ano aí na defensoria. Fechar tudo, né? Então, se não fosse a IA para ajudar um pouquinho, Ia ficar mais pesado, né? muito mais. E hoje, mesmo, né, a gente teve uma série de reuniões em assuntos diversos, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, e preparar tudo da primeira etapa não é fácil. Sim. Vamos lá, vamos começando. Vai ficar disponível a gravação. Eu e o Ivan vamos fazer essa live, então, para falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial na prática jurídica. O Ivan é colega da Defensoria Pública lá do Espírito Santo. Além disso, o Ivan ele está na administração superior e ele é o coordenador da Central de Inovação da Defensoria Pública do Espírito Santo. Então, eles estão com bastante coisas interessantes ali para compartilhar, várias iniciativas. Vamos lá, Ivan, fica à vontade. Puxa um assunto aí, vamos falar um pouco da IA no mundo jurídico, depois a gente entra na Defensoria Pública. O que que tu tem visto de ferramenta de inteligência artificial? O que que tu tem utilizado? Fica bem à vontade aí. Melhor. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. A gente participar desse momento. Acho que é necessário, né, que os professores se envolvam cada vez mais nesse tema. Divisor de águas, na minha visão, em relação à atuação da Defensoria Pública. As IAs generativas, né, a gente precisa pensar em estabelecer quais seriam aquelas bases da atuação do defensor público e quais seriam aquelas que agregam valor à atividade funcional. Então, eu gosto de pensar, né, e ver, eu vou escutar muito sobre o ChatGPT, mas a parte escrita, né, a gente tem o ChatGPT, a gente tem o Cloud, mas a gente tem outras ferramentas, como o Notebook LM do Google, Studio AI, e outras ferramentas especializadas em jurimetria e assim por diante, geração de imagens e outras questões que a gente acaba não usando tanto na prática jurídica, pelo menos não no cotidiano rotineiro. E então, assim, o que eu vejo é a necessidade, né, dos colegas, primeiro, tomarem conhecimento de quais são as ferramentas, começarem a utilizar, na medida que vão passando a utilizar, sentindo os benefícios e as dificuldades. Então, acho que um ponto, né, que eu tenho visto cada vez mais é a discussão, né, sobre a necessidade de aprimorar o prompt, que são, né, aqueles comandos, as instruções que a gente dá, né, para a IA generativa, e de acordo com o aprimoramento, né, das instruções, o resultado vai sendo cada vez melhor. Então, eu estou vendo que começou a entrar bastante gente, e se vocês puderem também encaminhar, né, essa live para os conhecidos aí que têm interesse nesse assunto, é, vai ser bem proveitoso para todo mundo. Então, como utilizar propriamente, né, seja o ChatGPT, seja o Cloud, para aprimorar essas atividades, né, no nosso cotidiano? Existem diversas maneiras. Né? Hoje em dia, a gente tem um uso muito simplificado, né, que é aquela questão de tirar dúvida, usando a GLM, alguma coisa nesse sentido. Tem alguns usos também que eram equivocados até pouco tempo atrás e passaram a ser um pouco mais acertados, que era o uso como uma ferramenta de busca, né, que a gente está muito acostumado com a questão do Google, né, fazer um Google. E no início o pessoal usava dessa maneira e acabava até gerando um sentimento negativo em relação às IAs generativas, né, porque ela acabava gerando um resultado não esperado, porque ela funciona dessa maneira.
Então, mas na medida que elas foram se aprimorando, adicionando novos recursos, em que ficou cada vez mais fácil para o usuário, hoje eu vejo que se tornou uma ferramenta indispensável de trabalho. Ela está num ponto de maturação em que ela passou a ser uma ferramenta extremamente útil e fácil, fácil por parte do usuário compreender e ter resultado. Então, a nossa área jurídica, né, eminentemente escrita, propriamente, o pessoal está reclamando aqui do som. Pois é, na verdade eu não estou no chat aqui, mas eu acho que ele está um pouco, o agudo dele tá. Eu acho que se tu puder fazer sem, talvez eu ajude. Virar aqui o agora... Uhum. Acho que melhorou, né? Agora ficou bom, tá bem bom. Ele estava dando um pouco de chiado, mas não era muito não. Mas retornando, né? Então, o que eu vejo é que é necessário, assim, a pessoa passar a adotar uma ferramenta, começar a utilizar essa ferramenta, sentir, né, o que ela tem de resultado positivo, negativo, e começar a se aprofundar no uso. Então, hoje, né, a gente tem o ChatGPT, que é uma ferramenta, assim, inicial, mas altamente potente. Então, ela tem uma série de recursos que potencializam, né? Ela pode servir tanto para o texto escrito, mas também para uma análise de base de dados, para gerar código propriamente, né? A gente consegue criar até códigos para fazer uma planilha, para fazer cálculos complexos e tudo mais. Ela mesma faz, mas ela também te indica a maneira de fazer. Então, a gente pode entrar aqui um pouquinho, né, nas formas de uso. Como que você tem utilizado, como que eu estou utilizando. Eu queria só fazer esse panorama geral inicial, né, para conceituar um pouquinho, né, de quais são as ferramentas que a gente pretende falar aqui nessa live. Eu confesso que eu tenho utilizado muito o Cloud e o Notebook LLM. O GPT eu estou utilizando mais residualmente. Se tu quiser me comentar o que tu faz o uso do Cloud, o que tu faz o uso do GPT, o que tu faz o uso do Google LLM, fica bem à vontade, Ivan. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o double check. Estou chamando assim. Então, por exemplo, para um assunto inicial, eu acabo utilizando o próprio ChatGPT, porque eu vejo que é muito fácil, né, de criar os assistentes nele. Então, esse já é um uso um pouco mais avançado, a partir do momento que você sai daquele prompt inicial, daquela mera conversa, né, com o ChatGPT, e passa a usar ele num tom mais profissional. Então, eu crio os GPTs personalizados, tenho mais de 30 que me auxiliam no meu dia a dia, cada um personalizado para um tipo de uso. Então, na minha atividade fim, eu tenho alguns, na atividade meio. Então, o que é isso, né? Como é que eu classifico isso? Então, na atividade meio, eu preciso, às vezes, me comunicar por meio de uma... ou melhor, fazer uma análise preliminar para a instrução processual. Então, eu tenho um GPT customizado, e ele basicamente analisa as decisões judiciais e faz uma análise extremamente detalhada, mas de maneira rápida. Então, um acórdão de 100 páginas, 200 páginas, eu consigo ter um resultado prático muito fácil. Em formato de tabela, eu já sei pelos principais temas, quais são as teses jurídicas envolvidas, quais são os artigos que estão sendo envolvidos. E a partir do momento que eu dou o contexto para a ferramenta, e a gente vai entrar nessa questão da janela de contexto, a janela de contexto do ChatGPT ela é um pouco limitada. Então, eu acabo gerando as minutas iniciais no ChatGPT e passo a elaborar a escrita propriamente no Cloud. Porque o Cloud hoje, nesse momento, ele tem uma forma de redação muito aprimorada e o resultado é muito bom. Eu acabo não usando como a ferramenta residual propriamente, né, o ChatGPT, pelo contrário, eu faço pelo início. Então, o meu fluxo de trabalho é dessa maneira, saindo do ChatGPT pelos customizados, gerando a minuta inicial, indo para o Cloud e o Cloud aprimorando o texto propriamente, o layout argumentativo que eu estiver utilizando naquela manifestação, e aí
a gente faz os ajustes finais em um outro ambiente, né? Pode ser no editor de texto normal, fazendo aquela conferência, análise do que foi citado, de leis, doutrina e jurisprudência. Eu evito ao máximo usar para jurisprudência e para doutrina ainda. As leis, ele acaba gerando resultados positivos, né, no ChatGPT, mas com uma série de restrições, né? A gente vem fazendo vários testes aqui, mas eu uso dessa maneira, né, como fluxo de trabalho normal. Isso assim, no dia a dia, enquanto eu já estou fazendo uma atividade, estou analisando o processo, eu já estou gerando a próxima análise no ChatGPT. Aí já estou indo para a manifestação, já estou fazendo a manifestação no cloud, enquanto o ChatGPT já está analisando outro processo. E assim por diante. Então, dentro dessas ferramentas, eu utilizo nesse layout, o notebook LM do Google, né, tem sido uma ferramenta fundamental também. Ele é ótimo. Rapidinho. Teu áudio estava bom e ele começou a ficar um pouco chiado, um pouco agudo. Agora ficou um pouco diferente. Não sei se o teu fone pegou de novo. Não, Não? Ele está desligado aqui. Agora ficou bom. Vou me aproximar um pouco mais aqui. Agora ficou bom. Tá bem bom. Agora ficou... Tá. Então, o notebook LM, ele tem uma forma ou melhor, ele funciona como uma ferramenta diferente das demais. Então, ele é mais uma base de dados. Ele aceita, se eu não me engano, 50 fontes diferentes. Então, ali eu consigo, por exemplo, minutar uma peça a partir de diversas decisões judiciais. Eu consigo fazer uma análise de jurimetria utilizando o notebook LM, jogando todas as decisões ali do tema que eu estou trabalhando. Então, eu consigo ver todos os pontos de convergência, todos os pontos de divergência. Posso fazer isso, inclusive, de forma, quando se trata, né, de alguma questão cronológica, ele é excelente. Então, ele já te traz em formato cronológico, que isso ajuda um monte numa argumentação. O notebook ele tem uma característica também muito bacana, que é a leitura de PDF. O pessoal está realmente reclamando do áudio. O áudio está oscilando um pouco. Ele tava tranquilo, talvez, eu acho. Se afastar. E tá bom, agora ficou bom. Vamos tentar de novo. Aí, eu tô achando bom, não sei o que o pessoal tá achando agora ficou bom aqui. Tá. Se continuar ruim, vocês me falam aqui que eu vou mudando. Já me aproximei, já me afastei, né? Coloquei fone, telefone. Mas, continuando, né? A questão do notebook LM, ele tem uma ferramenta de leitura de PDF integrada que é muito boa. Então, se você precisar utilizar um PDF dentro do ChatGPT ou do cloud, de maneira regular, você vai precisar passar o OCR nesse documento. No cloud, ou melhor, no notebook LM, ele, por padrão, ele já faz essa leitura. Então, isso ajuda muito a otimizar o tempo, né? Porque você não precisa ficar passando por uma outra ferramenta, fazer o OCR para depois ir para a leitura do documento propriamente. Então, otimiza muito o fluxo de trabalho. E todas essas ferramentas, assim, elas funcionam para sintetizar informações de uma maneira extraordinária. Então, se a gente está pensando, né, num acórdão de 100 páginas, 150 páginas, a forma de você otimizar isso para fazer a leitura é extremamente eficiente. O pessoal está comentando aqui, interferência no áudio do Ivan. Quem sabe desliga, não sei se talvez o fone de ouvido ficou ligado, Ivan. Não sei, talvez alguma coisa. Enquanto tu ajeita, isso eu ia explicar para o Ricardo o que é o OCR. O que acontece? Quando a gente tem um PDF, esse PDF a gente pode ter feito o documento no Word e ter protocolado ele no PPE, no PPROC, e esse documento ele é um PDF, mas ele é um PDF que se originou do Word, ou alguém escaneou um papel, quando os processos são escaneados, eles são escaneados em PDF. Mas quando você faz o processo do scanner, o PDF não sabe o que está escrito no scanner. Aquela escaneada que se faz do processo é simplesmente uma imagem. Então, a gente tem arquivos em PDF que são uma imagem do processo e a gente tem arquivos em PDF que são os caracteres. Então, o PDF ele consegue ter essa noção. Quando a gente manda para o ChatGPT, se eu mandar um processo escaneado, ele não vai reconhecer o que está escrito ali. Se eu mandar um PDF que foi feito no Word, o ChatGPT vai entender.
Então, o que que acontece? Ou tu vai em algumas ferramentas e passa um OCR nessa ferramenta, nessa petição, ou tu vai no Google LLM, que o Google LLM tem esse OCR. Tem várias ferramentas que na internet passam esse OCR, mas basicamente tu transforma uma imagem em uma petição que é legível pelas inteligências artificiais, pelo ChatGPT, Cloud, no notebook LLM não necessita. O notebook, enquanto o Passos de Abreu perguntou o que é o notebook LLM, é uma inteligência artificial da Google que ela é parecida com o ChatGPT, só que ela tem uma diferença que, por exemplo, assim, tu cria o teu notebook. E aí tu pode inserir nesse teu notebook 50 arquivos. E aí tu inseriu esses 50 arquivos e tu pode perguntar sobre esses 50 arquivos. Então, vamos lá, tu tem o notebook LLM de direito penal. Tu coloca ali 20 jurisprudências do STJ, 20 do STF e coloca 10 petições tuas. Tudo que tu fizer ali no notebook LLM, ele vai levar em consideração esses 50 arquivos. No ChatGPT e no Cloud é mais complexo fazer esse trabalho. Tu teria que criar um agente e tudo mais, seria mais complexo. Então, o notebook LLM, ele facilita bastante o uso com essas ferramentas. E para transcrição de audiências, o notebook LLM, a meu ver, é a melhor ferramenta que existe. Simplesmente tu sobe o vídeo, solicita que ele faça a transcrição, tu tem toda a transcrição e depois tu vai lá no Cloud, no ChatGPT. Quer testar teu microfone aí e continuar, fica à vontade. Eu realmente estava com ele ligado aqui. Acho que pode ter melhorado. Agora ficou bom. Então, dentro do notebook LLM tem uma característica também muito boa, né? Como é um ambiente fechado de busca, quando você faz as pesquisas, ele inclusive faz a referência da onde está sendo mencionado aquilo no documento, seja no documento, seja na transcrição. Então, por exemplo, numa transcrição de audiência, né, que você estava comentando, é excelente para você fazer a busca propriamente. Ele não está gerando aquela informação de algum outro lugar, ele está buscando exatamente na tua base de dados que você está orientando. Tem um uso que eu acho muito bacana também, ele aceita um link do YouTube. Então, para você fazer, né, envio de, por exemplo, uma audiência pública de 2h30, para você pelo menos ter o contexto próprio, né, do que foi tratado, um resumo, a cronologia e tudo mais, ou fazer perguntas, né, para a própria ferramenta sobre o que aconteceu, o próprio notebook LM te traz esse recurso. Então, ele aceita, né, que você coloque diretamente o link do YouTube, ele já faz a transcrição, propriamente ele faz a leitura da transcrição, e na hora que você faz a pergunta, ele já te indica onde está dentro da própria transcrição. Então, se você tiver uma série de bases de dados, né, então se você pode ir até 50 documentos, ou 50 links, etc. Então, se você tiver várias pessoas falando sobre o mesmo tema, é legal para você conseguir ver convergências e divergências. Então, eu uso dessa maneira, acho que é muito rico, né, para você ter um aprendizado e usar propriamente no dia a dia. Então, no início, eu estava falando daquela questão de usar algumas coisas para atividade meio, outras para atividade fim. Então, na atividade meio, o que eu gosto muito é usar para aprendizado. Então, eu uso essas ferramentas propriamente, muitas vezes, para poder até extrair conhecimento e tudo mais, né? A gente usa ele na atividade de fim, é o objetivo principal. Agora, quando você precisa rapidamente, né, tomar conhecimento sobre algum tema, você também pode utilizar, é extremamente rico. Eu estava ouvindo, né, uma palestra esses dias, né, de um colega juiz. O teu áudio está ficando... eu acho que é quando tu vai chegando perto do computador, talvez. Que ele vai ficando um pouco mais... Ele dá uma interferência, alguma coisa, não sei o que pode ser. Acho que pode ir um pouquinho mais para trás. Deixa eu ver. Eu vou tirar um... Agora ficou melhor. Ficou melhor? Ficou melhor. É estranho que eu aqui estou ouvindo bem. Não, agora ficou bem melhor, ficou mais claro. Era um joinha. Mas eu estava ouvindo, né, de um colega juiz esses dias que a advocacia privada, né, já passou a conhecer o juiz melhor do que ele mesmo. Então, como que você consegue fazer isso, né? Pensando em jurimetria, se você pega as decisões judiciais, né, daquele mesmo local em que você já atua, né, então que frequentemente são os mesmos juízes, você consegue traçar
né, a partir das sentenças dele, das decisões que ele profere, quais são os argumentos utilizados, quais são os principais artigos analisados, quais são os principais documentos analisados. Então, isso vai te fazer aprimorar desde o pedido inicial até a fase recursal. Então, de uma maneira extremamente veloz, em questão de segundos você consegue fazer essa análise. E aí, né, voltando lá para o uso do ChatGPT customizado, o que eu gosto de fazer, né, é fugir desses modelos mais genéricos, que muitas vezes acaba te dando... quando a gente começa a usar, né, massivamente, a gente começa a ter a percepção daquilo que é gerado por IA e aquilo que não é gerado. Eu acho que você tem a mesma percepção que eu, né? Daquilo que você começa a ficar com o olho tão treinado pro texto, que você vê, né, que o ChatGPT, ele, por mais que seja um modelo de geração, né, de informações, é um modelo generativo, mas pela própria funcionalidade dele, né, o mecanismo de atuação, ele vai buscar resultados aproximados dentro de uma análise semântica. Então, na hora que ele vai gerar, né, a resposta, ele vai gerar via token, né, o token são palavras, né, ou melhor, trechos de palavras que representam valores. Então, ele faz esse raciocínio por trás, né, todo um algoritmo e matemático de probabilidade, e ele vai te trazer um texto. Então, na medida que você estiver utilizando, né, prompts ou GPTs customizados que sejam muito genéricos, você vai passar a ter respostas mais genéricas. E do outro lado, pode ter, né, um colega defensor, pode ter um colega procurador, pode ter um colega advogado que vai também estar atuando dessa maneira. E aí você começa a ter um texto um pouco genérico com um texto um pouco genérico. Como é que você, de fato, usa essa ferramenta de maneira profissional? Aprimorando o teu prompt, aprimorando tua base de conhecimento técnica da ferramenta, usando o teu conhecimento técnico do direito. Então, como é que eu gosto de fazer isso? Eu vou dando a janela de contexto para ele, né, do que se trata a ação, ou a petição especial, a contestação, alguma coisa nesse sentido, né, se eu estiver numa fase processual posterior, e aí eu já treinei ele com base nas minhas manifestações anteriores. Então, o ChatGPT permite isso, né? Eu acho que cada ferramenta vai começar a ter o seu ambiente, né? O Cloud tem um outro ambiente que também permite isso, dentro dos projects, né? do Cloud, e você pode treinar a ferramenta com a tua base de dados. E aí começa a ficar algo extremamente especializado para o teu uso, com a tua forma de escrita e com o teu raciocínio. Eu acho que aí começa a ter, de fato, um uso avançado dessas ferramentas e uma solução única, né? Uma solução especializada e não padronizada, sabe? Eu acho que isso eu tenho visto, né? Na medida que eu comecei a usar massivamente as ferramentas, a forma que o texto é gerado. Não sei se tem a mesma impressão que eu. Tenho sim. E não, foi falando, foi anotando várias coisas aqui. Muita gente me pergunta qual que eu uso então. O que eu tenho falado? Olha, usa um mês cada uma e aí vê o que tu acha melhor. Que aí faz um teste, um mês cada. Usa um mês o Cloud e usa um mês o ChatGPT. A única diferença hoje que pende em favor do GPT, o que acontece? Quando lançaram essas ferramentas, a gente começava a utilizar elas da seguinte forma: eu inseria ali um texto de português e embaixo eu digitava um comando, corrige o português, corrige a flexão, enfim. Toda vez eu tinha que fazer isso, eu tinha que inserir um texto e inserir o comando, texto, comando, isso é cansativo. Hoje não, hoje tu consegue criar um assistente. Então eu tenho lá o assistente de português, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente envio o texto e esse assistente está pré-configurado por mim. Quem usa o GPT, eu consigo compartilhar com quem eu conheço esse meu agente. Então, eu tenho um assistente de português, eu compartilho com o Ivan. O Ivan tem um assistente de réplica, ele compartilha comigo. O ChatGPT tu permite fazer esse compartilhamento. No Cloud, não. O Cloud ele é fechado. Então, quem usa o Cloud ficaria de fora dessa parte do compartilhamento dos GPTs. E os assistentes eles estão sendo mais criados por quem utiliza o ChatGPT. Então, essa é a grande vantagem do ChatGPT para quem ainda está começando, é que tu encontra muitos agentes. Eu, por exemplo, eu devo ter ali, acho que eu divulguei já, eu tenho assistentes meus, eu tenho 26. Eu tenho assistente de inicial, assistente de réplica, assistente de relatório e assim por diante. E como tu falou, Ivan, eu não gosto de utilizar de forma genérica.
meu assistente de defensor. Eu acho que não funciona. Eu acho que tem que ser assistentes específicos. Tem que ser o assistente da réplica, o assistente da contestação, o assistente da inicial específica e assim por diante, como tu bem mencionaste também. Eu não gosto muito desse uso específico. E eu gosto até de modelar de acordo com a minha atuação. Então, hoje, eu tenho uma atuação na área do consumidor. Então, lá eu tenho agentes especializados na área do consumidor. Eu atuo também, né, na parte administrativa. Então, dentro da parte administrativa da gestão, eu tenho agentes que me ajudam nessa forma de atuação. Eu atuo também na área previdenciária, do regime próprio de previdência, no conselho administrativo. Lá eu tenho agentes treinados com toda a documentação das leis estaduais, decretos, portarias e tudo mais. Então, é necessária essa especialização, né, porque o nosso conhecimento, né, jurídico é especializado, não tem jeito. A partir do momento que a gente faz algo genérico, e num primeiro momento, né, aquele usuário inicial, eu lembro do símbolo da Nike. No primeiro momento, aquele símbolo da Nike, né, invertido para cima, no primeiro momento você fala, uau, gerou a resposta, que legal, ele acertou aqui o artigo, acertou tal coisa e tal, o argumento, encontrou, de repente vem a depressão. É essa sensação que eu tive durante o uso das LLMs durante 2 anos aí, desde que foram lançadas. Então, a depressão, o que é? Você começa a ver, pô, mas a resposta é genérica, mas o artigo que ele citou já está revogado. Aconteceu comigo hoje. Então, né, eu fui fazer uma manifestação e ele usou um artigo que estava tacitamente revogado. Mas como é que ele vai saber isso? Ele não é treinado para isso. O olhar humano é o responsável, o olhar técnico é responsável, né? Então, esse uso ético e responsável entra aí, né, de fazer a análise detalhada propriamente do que está sendo gerado. E a ferramenta está te potencializando, mas cabe a gente, né, ter esse uso cuidadoso e responsável. E aí, depois, na depressão, começa a ver a ascensão novamente. Que você começa a ver o resultado sendo da tua produtividade aumentando, a qualidade do trabalho aumentando, e aí o uso passa a ser em pequenos usos diários para uma utilização massiva das ferramentas. É importante não causar a dependência, né, do uso da ferramenta, pelo contrário, ela vai te potencializar. Então, eu acho que esse que é o grande ponto, sabe? Ao longo do tempo, eu fui tendo essa sensação, né? Que no primeiro momento é a euforia, depois a depressão, e depois a gente vai tendo esse sentimento de, nossa, agora entendi como é que funciona o uso aqui na minha preparação da inicial, entendi como é que funciona o uso na preparação para audiência. Eu gosto de usar muito, por exemplo, para preparar perguntas, para análise de quesitos, para aquisitação, análise de laudos técnicos, que muitas vezes, né, a gente tem que se aprofundar em alguns conhecimentos que não são da área do direito para poder compreender a situação jurídica daquele caso. Então, você precisa desenvolver aí conhecimentos de engenharia, arquitetura e tudo mais para poder solucionar, né, o processo do assistido. Então, essas ferramentas te potencializam nisso, né, porque é um conhecimento especializado, mas que você pode simplificar. Né? Eu gosto de usar também, né, para simplificação da linguagem jurídica. Eu criei um aqui, né, de linguagem simples, né, utilizando as melhores práticas de linguagem simples, regulamentação do CNJ, convenção da ONU, enfim, vários documentos que eu encontrei, né, de tribunais de justiça também, outras defensorias, e eu tentei criar de uma maneira que, olha, a partir de uma decisão, você vai me dar uma resposta em formato para WhatsApp, uma resposta em formato para enviar por e-mail, e uma resposta que eu possa dar de uma maneira simples para assistir num atendimento. Então, você tem isso totalmente automatizado, né, a partir de uma sentença. Você pegou a sentença, simplesmente jogou ela ali e ter um resultado extremamente rápido. Isso é extremamente inovador, né? Então, é algo que muitas vezes você vai utilizar para você, mas também vai utilizar dentro da tua equipe de trabalho. E aí você passa a potencializar o uso. O assessor, né, o bacharel, o assistente administrativo, o estagiário. Há um estudo que é muito bacana, né? Deixa eu me alongar um pouquinho aqui,
mas se quiser fazer alguma ponderação, aqui o pessoal está falando, né? Muito legal o assistente de linguagem simples. Eu posso até disponibilizar ele. Eu ia te fazer uma proposta, assim, que não quis te interromper. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 5 agentes meus, tu pega 5 agentes teus, aí eu vou fazer um post ali no Instagram, depois dessa live, com 5 agentes meus e 5 agentes teus para compartilhar com o pessoal. E aí, quem tiver assistindo vai saber o que vocês vão fazer. Simplesmente vão ir ali no meu Instagram, vai ter o link. Vocês vão clicar nesse link, mas tem que ter o ChatGPT pago, tá, pessoal? Se não tiver o ChatGPT pago, não consegue acessar. E aí é muito simples, porque, por exemplo, o meu tem um assistente que ele faz réplica. O que vocês precisam fazer? Tem as instruções lá, mas basicamente vocês vão inserir a inicial, a contestação e vão apertar Enter. Porque todas as instruções já estão por detrás dessas ferramentas. E aí, claro, eu peguei várias coisas aqui que foi falando. Por exemplo, tem técnicas para te direcionar a resposta no sentido correto. Por padrão, a gente consegue ver que o ChatGPT, mesmo quando tu pede uma resposta longa, é de 2 a 3 folhas. Dificilmente ele passa de 3 páginas. Então, o que acontece? No meu assistente de réplica, ele tem comando para não fazer qualificação, endereçamento e pedido. Porque eu quero que ele se concentre na parte do relatório e do mérito. Essa é uma técnica. Tem outra técnica que o Ivan usou já, que eu já vi, que é do dividir por mensagens. Na primeira mensagem, o assistente vai te dar o relatório, na segunda, a fundamentação e na terceira, o pedido. Porque aí tu consegue respostas melhores. Teve uma pergunta aqui que eu anotei para responder do Ricardo. O Cloud não tem um local para pesquisar os projects. Não tem, Ricardo, ele não tem porque os projects no Cloud são os assistentes do ChatGPT, que no ChatGPT são os GPTs personalizados. Não tem porque eles não permitem o compartilhamento. E é bem como tu mencionou, Ivan. Quando eu comecei a usar assistentes mais genéricos, eu achava muito bom, porque eles me davam uma resposta. Só que depois que tu começa a usar assistentes específicos, tu vê que a resposta ela é muito, muito superior e tu ganha muito, porque tu consegue dar um direcionamento muito maior. Se tu tem um assistente genérico que faz tudo, tu não consegue dar o direcionamento que tu precisa numa réplica em memoriais, em apelação. É muito difícil. Para mim, inclusive, assim, eu até digo, a meu ver, é um uso inadequado de assistentes utilizar dessa forma. Eu não digo nem que é difícil acertar, porque eu acho que hoje, como as ferramentas estão postas, hoje tu não consegue um assistente que faça tudo melhor do que cada assistente que faz alguma coisa. A evolução, né, das ferramentas, em tese, são 5 níveis, né? A gente está indo para o segundo nível, que seria agentes ou melhor, raciocínio, né? Exercício do raciocínio. Passar de chatbot propriamente, né? Essa linguagem via perguntas e respostas, passando para o segundo nível, que é o agente começar a fazer raciocínio. Ou melhor, ele passar a fazer raciocínio. O próximo passo seria a criação dos agentes autônomos, né? Então, eu acho que a gente não tem essa ferramenta ainda. Então, toda vez que você der, né, algo genérico, ele vai criar algo genérico. Então, isso que a gente está, né, ponderando aqui é muito importante, porque para você ter um resultado muito bom, não basta ter o conhecimento jurídico, você vai ter que realmente desenvolver técnicas aí de conhecimento da área de engenharia de prompt, entender como as LLMs propriamente funcionam, tem muita tentativa e erro, né? A gente vê que o ChatGPT funciona de um jeito, o Cloud funciona do outro. Eu até brinco, né, que o ChatGPT, ele, por mais que o prompt seja ruim, a resposta ainda até que é boa, porque ele está sendo feito de uma maneira que o usuário tenha facilidade no uso. Então, ele é projetado para ser dessa maneira. Enquanto que o Cloud, eu vejo ele mais técnico. Quanto mais elaborado e refinado for o prompt, melhor é a obtenção da resposta. Então, quando você, né, precisa uma análise técnica propriamente para ter uma resposta imediata melhor, de uma alta qualidade, o Cloud vai te entregar isso. Então, mas o Cloud tem suas limitações. Ele, por exemplo, hoje ele nem acessa a internet, ele não acessa a base de dados da internet pública. Ele usa a base de treinamento. A base de treinamento dele não funciona como uma base de busca, ela funciona como uma interpretação semântica. Então, por isso que dentro de um fluxo de trabalho diário, eu acabo usando o ChatGPT
por ele hoje estar mais completo, no sentido que ele tem, né, há poucas semanas foi introduzido o Search GPT para ampliar, né, a busca para a internet toda. Aí, a partir do momento que eu tenho uma minuta, eu vou para o cloud. Então, só que a minuta gerada no ChatGPT, ela já é gerada dentro de agentes extremamente customizados, que tem uma engenharia de prompt aprimorada, que foi essa análise que você falou, né? Eu gosto muito de usar o modelo passo a passo, porque eu vou aprimorando a janela de contexto. Além disso, eu coloco modelos meus para que sejam utilizados como base. Então, eu usei o próprio ChatGPT para consolidar modelos. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto de citar. Eu peguei 30 ofícios, né, da prática ali do dia a dia. Usei o ChatGPT e ele mesmo me ajudou a consolidar em 6 modelos padrão. Então, a partir desses 6 modelos, ele faz a consulta na base de dados, encontra qual é o modelo que se aplica àquele caso, já gera a resposta dentro daquele modelo, com toda a linguagem, todo o direcionamento, as instruções que eu dei, e a resposta vem altamente qualificada e muito próximo, né, do que eu faria. Então, essa personalização, né, para você chegar nesse nível de personalização, realmente demanda muito estudo, muito conhecimento e muita prática. Mas não basta ter só a prática, precisa estudar muito. Então, eu estou até aqui com o seu livro aqui, ó. Que bom! Aí. E eu lembro que foi um dos primeiros, né, que a gente teve, se não o primeiro, né, na área do jurídico. E na área jurídica propriamente, né? Então, eu passei a fazer a leitura, entendi, né, como que você trabalhava bem essa questão das personas, né, adquirir a persona para poder aprimorar o resultado, e as ferramentas foram se aprimorando ao longo do tempo. Então, eu lembro que, acho que quando foi lançado, a gente ainda estava no GPT 3.5. Então, do GPT 3.5 para o que a gente tem hoje, né, que são os modelos do próprio ChatGPT. Então, para quem ainda não conhece muito bem, né, cada uma dessas LLMs, né, ChatGPT, Cloud, Gemini, Copilot, e assim por diante, todas elas possuem modelos, elas foram sendo aprimoradas e lançados novos modelos, um superando o outro. Então, o ChatGPT, quando ele foi lançado, ele era muito frustrante. Eu não sei se teve essa sensação também, mas ele travava, ele gerava respostas de uma página, 2, a janela de contexto era muito pequena, então o que você poderia inserir era pouco, o que saía era pouco. Então, por isso que lá no início, né, eu comentei, hoje a sensação que eu tenho é que se tornaram ferramentas profissionais. Então, elas chegaram num ponto de maturação, né, que, de fato, daqui para frente, eu só vejo melhorias. E quanto melhor você, né, mais aprofundado for o teu conhecimento em cada uma dessas ferramentas, melhor vai ser o desempenho. O que eu estou vendo hoje, né, para aplicação de maneira institucional, é a dificuldade que a gente tem de mão de obra especializada, né? Pessoas que conheçam as ferramentas ou que saibam desenvolver ferramentas, né, institucionais próprias para esse uso. Está extremamente difícil encontrar, né, pessoas especializadas que estudem o tema também, que possam, né, ajudar nesse conhecimento. O pessoal comentou aqui... Teve 2 perguntas. Teve uma aqui por favor, pode repetir que o notebook LLM é melhor do que o ChatGPT? Da minha parte, depois de gravação, eu gosto muito do notebook para fazer degravação, porque ele é muito prático, e também quando tu quer resumir um processo muito longo, quando tu tem muitos anexos, não muitos anexos, mas anexos longos. Por exemplo, eu tenho um processo de 400 páginas. Vai no notebook LLM, que possivelmente ele vai te dar uma resposta melhor, ainda que esse uso não seja recomendado. Já é um uso que não é recomendado, mas se tu quer ter uma resposta um pouco melhor, tu vai no notebook LLM, que ele vai te dar a resposta melhor. Se quiser responder a outra pergunta aí, Ivan, fica à vontade. O Lucas perguntou, né, da questão de o ChatGPT não reconhecer os modelos que ele envia. Caso ele esteja utilizando a versão paga, em que ele cria, né, o GPT customizado, é importante que nas instruções que você der, você cite expressamente qual é o documento que deve ser consultado. Então, como que eu utilizo? Basicamente, na instrução, passo 2,
A partir do momento que eu já tenho, né, o passo 1, que seria a contextualização, que é aquele modelo que eu gosto de usar, primeiro eu faço a contextualização dos fatos. O que está acontecendo? A partir do segundo momento, eu vou falar para ele, olha, você vai buscar na base de dados modelos de documentos .doc. Ele aceita .x só, né? Então, nessa, ou TXT, enfim, qualquer MD, a base que ele aceita, você faz a remissão direta para aquele documento. Antes de você responder, utilize a base tal. Então, aí ele realmente faz a busca. E você vai perceber que ele está funcionando quando você faz o pedido e ele cria, no ChatGPT, ele começa a aparecer ali buscando a base de conhecimento. Então, quando ele está buscando a base de conhecimento, ele está acessando algo que está por trás ali no teu GPT customizado. Então, essa é a maneira que, assim, é mais efetiva que eu encontrei. Tem uma série de outras formas de utilizar, separando por sessões, e aí começa um uso mais especializado. Dentro do próprio prompt, é necessário utilizar um modelo Markdown, que seria uma forma, né, da própria IA generativa reconhecer o que você está precisando. Então, um exemplo simples. O jogo da velha seria o título. 2 jogos da velha seria o subtítulo. E assim por diante. Só para o pessoal entender, a linguagem Markdown é aquela linguagem do WhatsApp. Tu colocou um asterisco, ele vai ficar negrito. Só que pro ChatGPT Cloud, um asterisco é itálico, 2 asteriscos negrito e 3 asteriscos itálico e negrito. No caso do Lucas, quando ele escreve assim, olha, siga o meu modelo que está na base do documento, ele poderia colocar 3 asteriscos antes da primeira palavra e 3 asteriscos antes da última palavra ali, porque o modelo vai ter mais atenção nisso. 1 asterisco é itálico, palavras-chave. 2 é negrito, coisas importantes. E 3 é quando tu tem uma instrução que é fundamental para o teu funcionamento. Então, tu pode fazer essa divisão. Continua aí, Igor. E se a gente for entrar na linguagem do Markdown, ela é simples. Se você jogar no Google aí, ou pedir para o próprio ChatGPT te explicar Markdown, ele vai te dar os exemplos. Então, eu gosto de usar o ChatGPT, inclusive, para isso, né? Eu falei um pouquinho de usar ele para estudo. Às vezes eu não sei fazer algo, eu pergunto o ChatGPT. Então, me explica o formato Markdown. E ele vai começar a te dar modelos de uso. Aqui uma dica, né, que eu queria deixar. Se você está ainda aprendendo na engenharia de prompt ou não quer se aprofundar muito na engenharia de prompt, você pode pedir para o próprio ChatGPT atuar como engenheiro de prompt, analisar aquele comando que você está desejando fazer, incluir ele no formato Markdown. Existe uma série de layouts, né, que são frameworks, né, que você pode utilizar para otimizar mais ainda, né, essas suas instruções. E tudo isso você pode pedir para o ChatGPT, ele vai te explicar e ele vai te ajudar a criar. Então, no final, não é na primeira interação que você vai ter um resultado positivo. É sempre... eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ontem, eu precisei fazer uma manifestação, porque eu tinha uma reunião em 40 minutos. E eu tinha 10 minutos para fazer a manifestação. Eu gastei 3 minutos pensando o que eu iria fazer. Usei o GPT customizado para gerar uma minuta inicial, porque era um ofício que eu precisava encaminhar, com alguns assuntos. Então, em questão de segundos, eu já tinha uma minuta de ofício. Esse ofício era direcionado a algumas pessoas. Eu pedi ao ChatGPT procurar nos sites oficiais onde essas pessoas estavam participando, como é que iriam participar dessa manifestação. Ele entrou nos sites, pesquisou quem eram as pessoas, incluiu no documento o nome completo, endereçamento e etc. Enquanto ele fazia isso, eu já estava pensando quais eram os próximos assuntos que eu poderia abordar, incluir outros assuntos complementares. Ele estruturou tudo. Então, em questão de 5 minutos, eu tinha uma minuta excelente. Aí eu fui para o Cloud. O Cloud me ajudou a fazer uma análise de necessidade de cada assunto. Então, eu consegui organizar via Cloud os assuntos prioritários. Então, ele reconheceu que de 7 temas tratados, 2 ou 3 ali eram os principais. Então, me ajudou a incluir de uma
maneira e apresentar, né, a versão final muito mais aprimorada. E isso em questão de alguns minutos. Então, imagine, né, na prática jurídica, né, a gente ter que ir buscar um modelo que você salvou, etc. Você nem lembra onde está aquele arquivo, você precisa pedir para alguém te encaminhar até chegar e botar no padrão que você precisa encaminhar, fazer as manifestações, escrever. Você já perdeu uma meia hora. Então, em questão de 10 minutos, eu tinha uma minuta praticamente pronta, assim, altamente qualificada, com base nos meus modelos prévios. Então, por quê? Eu já fiz um GPT customizado nesse sentido, né, para esse tipo de manifestação, etc. Então, tudo isso que a gente está falando da personalização entra aí. Então, eu poderia ter um modelo genérico ou um modelo extremamente personalizado e profissional. E aí, né, a gente pensando na nossa atuação de defensoria pública propriamente, na instituição, a gente tem os colegas de outras carreiras, né, que têm acesso a essas ferramentas e outras ferramentas até mais aprimoradas. Hoje, o que eu estou vendo, né, esse exercício de jurimetria, consulta de jurisprudência, cada momento sai uma ferramenta mais avançada. Então, aí pensando, né, institucionalmente, a gente precisa avançar internamente em todas as defensorias para que os colegas, né, saibam usar essas ferramentas para aprimorar a prática, aprimorar a qualidade, porque a gente precisa oferecer isso, né, como um recurso adicional ao acesso à justiça. Então, eu vejo dessa maneira, né, como o propósito de atuar melhor para que o assistido seja melhor representado. Então, eu ia falar um pouquinho aqui naquela hora da questão do estudo, né? Tem um estudo da Harvard Business School, né, que a produtividade usando o ChatGPT, ela aumenta por volta de 25%, mas a qualidade aumenta por volta de 40%. Então, se você pegar, né, dentro do gabinete que você atua, né, o estagiário que ia fazer um relato de caso que eventualmente poderia não estar aprimorado, ele já vai te dar uma versão muito mais qualificada, porque a própria ferramenta ela vai te ajudar na coesão, na coerência, nos recursos gramaticais e já vai chegar para você um relato de fatos mais aprimorado. E aí você vai pegar isso e utilizar para a tua base de conhecimento. Então, eu uso muito, né, na questão de atendimento para a questão de perguntas adicionais. Então, questões ocultas, questões que não foram bem esclarecidas, com base no relato que a gente tem, né, do atendimento, eu consigo, usando o ChatGPT treinado, para que ele busque novas perguntas a serem feitas. E isso me ajuda a qualificar o atendimento. Muitas vezes, né, é um detalhe que, às vezes, né, por conta de toda a dinâmica do atendimento, acaba passando despercebido, mas que pode auxiliar na argumentação jurídica, né? Então, o ChatGPT me ajuda nisso. A coleta de documentos também, né? A partir dos relatos e das perguntas, eu chego na terceira parte, na terceira etapa, que eu gosto de seguir no fluxo, que é essa análise documental. Então, será que todos os fatos estão sendo corroborados, né, respaldados na documentação? Então, ele já vai fazer a análise da documentação com base no contexto jurídico. Então, se eu estou tratando uma ação de usucapião, com base naqueles documentos necessários, com base, se eu estou tratando na área do consumidor, com base naqueles documentos. Então, tudo isso ajuda você a ter uma qualificação da atuação. Então, né, eu vejo assim, é tanto benefício, né? É muito mais a gente conseguir assimilar as formas de uso na rotina, propriamente, que são infinitas, né? Os colegas pedem a todo momento uma ferramenta para resolver um problema. Às vezes é até difícil de sugerir, né? Porque surgem ferramentas novas e as que existem são aprimoradas o tempo todo, então algo que você tinha sugerido antes, agora já tem uma melhor, ou tem uma outra versão aprimorada, e realmente, assim, a gente precisa estar acompanhando, né, acompanhar todo mundo que está atuando nessa área, acompanhar, né, as pessoas que se dedicam a esse estudo. É um tema que eu vejo que está permeando todas as carreiras jurídicas, dos colegas advogados, procuradores, juízes, promotores,
delegados, todo mundo está buscando uma forma de qualificar seu trabalho, otimizar a rotina jurídica é uma rotina desgastante, o serviço público hoje está extremamente atarefado, muita gente sobrecarregada, então eu vejo que essas ferramentas surgem como uma forma de potencializar a produtividade, qualificar o atendimento, qualificar as manifestações, e é importante a gente buscar esse conhecimento. Não tem muita funcionalidade, por exemplo, deve ter bastante advogado aqui assistindo a live. Quando o advogado ele está fazendo a primeira entrevista ali com o cliente, perguntando sobre os fatos, faz a gravação, pega o teu iPhone e grava a tua conversa com o teu cliente. Depois tu vai jogar essa conversa lá no chat GPT, ele vai te dar um resumo excelente dos fatos, e se tu tiver ainda com ele ali, tu pode perguntar para ele, pergunta para o chat GPT, olha, com base nesse áudio aqui, que é uma conversa entre eu sou advogado, entre o meu cliente e tudo mais, dá um pouquinho de contexto, quais perguntas eu ainda poderia formular, quais documentos tu entende que são importantes, na hora que tu tá ali com o teu cliente, o chat GPT, como ele vai ter a conversa que tu teve com o teu cliente, ele vai te dar muitas ideias boas do que tu pode ou não fazer. E aí, se tu tiver um assistente que faz petição inicial, tu coloca toda a conversa ali com o teu assistido, com o teu cliente, e pede para o GPT gerar com base naquele relato. Porque aí tu não precisa ficar conversando com o teu cliente e ficar ali no computador digitando tudo. Ou, eu estou anotando aqui com caneta, muita coisa se perde. Então, assim, é muita forma de utilizar a inteligência artificial. E é bem como tu falou, assim, ela não vai te dar o resultado final perfeito na primeira interação. Pô, tu vai ter que fazer ali umas 5, 6, 7 perguntas. Pode ser que, mesmo assim, o resultado final não seja como tu quer, mas tu vai ganhar muito tempo e tu vai otimizar muito a tua rotina, porque eu sinto que eu ganhei muito tempo para fazer mais coisas complexas e as coisas mais simples ficaram muito mais, como é que eu vou dizer, claras quando eu estou peticionando. As minhas petições ficaram mais fáceis de serem lidas do que era antes. E também quando eu vejo alguma coisa muito complexa, ali, olha, me faz mais um parágrafo nesse sentido. Então ele te dá muitos argumentos fáticos muito bons. Então as minhas petições eu senti que elas ficaram mais claras e ficaram muito mais robustas também. E aquela coisa, né, tu tem que saber o que tu está perguntando para o chat GPT. Se tu é advogado trabalhista e assim, agora eu vou começar a atender previdenciário porque surgiu o chat GPT, tu não vai conseguir. Tu tem que ter o conhecimento do que tu está perguntando, porque o chat GPT ele vai te dar uma resposta que vai parecer verdadeira, tu vai achar que é verdadeira, e se tu juntar isso num processo judicial pode te dar muito problema. Então, assim, tu tem que utilizar no que tu sabe, porque tu tem que sempre validar as respostas. Ó, acho que essa questão, né, eu vou te interromper ali uma pergunta do Lucas, tá? Lucas Monteiro Valês. O GPT não funciona. O que acontece, Lucas? Para quem está utilizando a versão gratuita, o ChatGPT ele tem dados de treinamento até outubro de 2023, se eu não me engano. Então, o que acontece? Quando o ChatGPT ele começou a fazer o treinamento, eles coletaram alguns dados. Possivelmente, eles têm pouquíssimos dados de julgados brasileiros na base de dados. Então, é como se fosse uma caixa fechada que não entra mais nada lá. Só o que estava lá quando o ChatGPT foi treinado. E ninguém sabe o que está lá dentro. Mas estima-se que 80% dos dados são americanos ou da língua inglesa e o resto são de dados de outros países. Então, se tu tem um chat GPT gratuito, tu não usa para buscar jurisprudência. Agora, para quem tem a versão paga, tem um botãozinho novo que surgiu ali do lado do Clips, onde tu sobe os arquivos, que é o Search. Que esse botãozinho tem a função de permitir que o chat GPT vá para o Google te dar as respostas. Então, se tu for buscar jurisprudência, tu tem que ter a versão paga, tu tem que ativar o search, porque aí ele vai no Google, e aí pode ser que ele te dê a resposta certa. Mesmo com isso, ele tem alucinado, tem que conferir, mas ele acerta mais do que erra com esse botãozinho novo. Até a tentativa, né, de você passar para ele uma base de jurisprudência, né? Você pode oferecer para ele ali a gente tem a jurisprudência por assunto do STJ, tem alguns materiais, né, do próprio STF, que você pode alimentar ele e usar como uma base de conhecimento, mas não é um uso tão funcional assim. Existem GPTs customizados ali que tentam simular essa busca também, mas na prática não é a melhor alternativa. Realmente, se tiver na versão gratuita, tanto jurisprudência, eu acho que é lei, jurisprudência e, por último, doutrina.
porque doutrina é a pior de todas. Inclusive na versão paga, utilizando a internet, né? A gente já fez uma série de testes e muitas vezes, como ele vai buscar uma base de dados pública, pode ser que aquela base de dados não tenha a qualidade adequada, ou ele está pegando uma transcrição de alguém que citou aquilo e põe o nome de um ou de outro, né, no nome equivocado. Então, por isso que é necessário que tem um conceito, né, dentro das LLMs que é o Human in the Loop. O humano tem que estar à frente sobre o uso. O humano tem que ter participado do processo do machine learning, né, do treinamento da máquina para a questão de vieses, a questão do viés do algoritmo e tudo mais, mas o principal é, na resposta gerada, que a gente esteja ali, né, no uso ético responsável, fazendo a conferência, fazendo a análise, jamais passar isso adiante. Se você gerou por ali, confira, analise, é o básico, e eu acho que esse é o básico do básico. Existe uma série de outras práticas, né, que devem ser adotadas também, né, no uso adequado dessas ferramentas que, por padrão, por exemplo, né, o ChatGPT por padrão, ele te joga para utilizar essa ferramenta para fins de treinamento da própria ferramenta. Então, não é por acaso, né, não existe almoço grátis, né, então não é por acaso que a ferramenta ela é gratuita. Ela, por padrão, no design, né, da ferramenta, ela já te bota ali para você fazer o treinamento da ferramenta com a tua base de dados, com o teu uso que você está praticando. Então, aí você precisa desabilitar aquilo, pode enviar até tem um formulário específico da OpenAI que você envia lá no site deles, acho que é privacy, ou o ambiente lá, que você encaminha e pede para que ele não seja treinado com os seus usos. Então, desabilitar a ferramenta e fazer esse encaminhamento. Acho que aqui tem até um ponto bastante crítico, né, que me causa bastante preocupação, só para não perder o raciocínio, que é o uso das... Não, tem que vai cair a live, que eu acho que a gente começou. Vai cair. Falta 3 minutos. Eu vou fazer o seguinte, tá. Vamos encerrar essa, que aí ela fica salva, e aí eu já abro uma na sequência, a gente fica ali mais uns 10, 15 minutos para fazer o encerramento, que a gente consegue encerrar com calma. Então, a gente vai encerrar essa live para eu poder ficar com ela salva e já vou abrir uma nova, tá? É uma advertência importante. Então, quem está acompanhando aí, vale a pena aguardar para a gente prosseguir esses mais 10 minutos. É uma advertência muito importante. Talvez eu acho que é a maior até agora. E aí, quem voltar, a gente vai falar sobre os assistentes que a gente vai disponibilizar depois da aula também, então. Combinado. Vou finalizar aqui e já estou abrindo outro. Vou deixar tu continuar, eu vou ali pegar meu carregador, em 10 segundos eu estou de volta, tá? Fica à vontade aí, Ivan. Combinado. Será que o pessoal está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá bem tranquilo. Melhor. Mas eu ia fazer uma advertência, né, em relação ao uso do ChatGPT e das demais ferramentas. Hoje o que se discute, né, a questão principal é a privacidade de dados. Então, a regulamentação, né, tem sido sempre no sentido de proteção dos dados, obviamente, mas evitar o uso de ferramentas que potencialmente não possam te ofertar a opção de não treinar com os dados utilizados. Então, no ChatGPT, né, a gente estava conversando aqui antes, que ele, por padrão, acaba te jogando, né, para um design e você compartilha dados, compartilha a forma que você está utilizando. E existem outras ferramentas, então, que usam a API do ChatGPT, né, que a gente fala. E aí, quando você está em outros ambientes, né, até o site do ChatGPT já está começando a ficar difícil de pesquisar no Google. Ele começa a ranquear para baixo. Aparecem outras ferramentas, né, que são ferramentas que passam a ser patrocinadas, né, que a gente usa ali o Google AdSense, a pessoa paga para que o anúncio dela apareça primeiro. E aí você gera um problema, porque às vezes até usam um nome parecido com o GPT, alguma coisa GPT, né, alguma coisa chat, e leva o usuário a erro. Então, existe muita gente que acaba indo, né, para uma ferramenta que não é o próprio ChatGPT. Existem ferramentas que aglutinam várias IAs, né, então, e que
possivelmente não vai te dar essa permissão para você bloquear o uso, né, de dados, ou melhor, eles bloquearem o uso de dados, uso para treinamento e etc. E o pessoal às vezes, né, se preocupa muito, qual é a mais barata? Então não vai por aí, não vai por aí. Um exemplo, enquanto a Adapta. A Adapta é o maior exemplo. Pessoal, quem assim, eu dou um conselho sincero, não assinem a Adapta. Escolham o ChatGPT ou o Cloud e escolham qual delas vocês vão utilizar. Porque assim, a Adapta, ela tá pagando ao ChatGPT, a OpenAI ou Anthropic para utilizar o Cloud ou o ChatGPT. O Cloud e o ChatGPT, eles devem ter, tipo assim, 6 versões para quem contrata esse tipo de funcionalidade. E tu não sabe se eles estão pagando pelo melhor, pelo pior ou pelo médio. E possivelmente eles não estão pagando pelo melhor porque o custo não compensaria. Seria muito difícil eles pagar o melhor e o custo de vocês dá apenas $20. Então, assim, assinem ChatGPT da OpenAI, assinem o Cloud da Anthropic. E assim, pensando que a gente está no uso profissional, então a gente tem que usar as ferramentas mais apropriadas. Existem outros usos, então tem gente que usa para, de repente, marketing, publicidade, geração de imagens, então tem esses sites, né, eles têm um público diferente. Então, quando você para ler, né, a documentação, o mais importante é sempre, eu gosto muito de ler a documentação, é o manual de instruções. Então, se ali não me deixar claro, né, como que esses dados são tratados, como que eu bloqueio o tratamento desses dados, né, por parte ou melhor, o uso desses dados por parte do site, porque você tem que ter em mente o seguinte, né, de maneira bem simples, bem simplória, toda vez que você estiver interagindo com essa ferramenta, você está enviando os dados para algum lugar. Então, se você está enviando um documento, você está enviando, fazendo um upload para algum lugar. Então, você pode estar enviando esse upload para um site brasileiro, hospedado aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em qualquer lugar do planeta. Então, e aí aquele documento passou a ser hospedado em um outro ambiente. O próprio ChatGPT tem uma política no sentido de manter os arquivos por 30 dias, né, por segurança, né, para avaliação, né, eventualmente pode ter algum crime praticado, enfim, ele tem lá uma série de circunstâncias que eles passam a manter esses dados guardados e depois são excluídos. Agora, como que você, né, utilizando de maneira profissional, está enviando dados, né, do assistido ou dados que você tem acesso, né, dados pessoais ou dados sensíveis, são extremamente complicados, né, de ser utilizados. Na verdade, eles não devem ser utilizados dentro dessas plataformas, porque você passa a enviar para um ambiente externo, que você já não tem controle. É interessante, né, o ChatGPT, ele na versão Plus, né, que é a primeira paga, ele não deixa claro que ele ainda ele ainda pode estar trabalhando com os seus dados, você tem que realmente desabilitar. Apenas na versão Teams e na versão Enterprise, né, que seria a Teams até 150, a partir de 3 até 150 usuários, e a Enterprise acima de 150 usuários, é que por padrão ela vem de fato não treinando com seus dados. Então, isso eu acho que é um dos principais pontos, né, quando a gente está pensando nessas LLMs, e o usuário final, às vezes, não está preocupado com isso, ele está preocupado em assinar o negócio, começar a usar, enfim, baixar o aplicativo, né, ao mesmo tempo que é incrível, né, a gente ter acesso no nosso celular às melhores inteligências artificiais do planeta, né, de maneira instantânea, extremamente rápida, por outro lado, a gente pode estar incorrendo num grande equívoco no uso inadequado. Então, o deslize também acontece, né? Por isso que tem que estar atento, né, para que você esteja usando, né, uma ferramenta adequada. O cloud, ele por padrão não usa a base de dados também que você está informando lá. Eles têm uma política de segurança muito rigorosa. Isso é amplamente notificado, né, até a Anthropic, né, que é a empresa por trás do cloud, ela é conhecida, né, por ser uma empresa que prima mais pela segurança do que propriamente pela solução prática. Então, isso é amplamente reconhecido. E acho que esse ponto assim, é um ponto importante, né, do uso ético e responsável, faz parte. Sim, não é isso, exatamente. E aquela coisa, né, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de noção do que pode, o que não pode, como é que usa, como é que não usa, para aí começarem a utilizar ou tentar. Tem muito conteúdo na internet, práticas éticas, práticas exitosas.
deem uma lida, assim, que eu acho que ajuda bastante. Eu tenho um grupo no WhatsApp que eu tenho ali 4 aulas gratuitas que eu falo mais ou menos como é que desativa essas questões de dados, como é que vocês podem fazer para utilizar de uma forma um pouco mais avançada. São 4 aulas gratuitas que dão uma visão geral assim das ferramentas. Depois eu vou colocar nos stories ali o link, mas eu tenho o link do grupo do WhatsApp que eu tenho esses materiais, todos gratuitos, está ali no meu Instagram, então acho que vale a pena. É bom ter essa noção que tu falou, essa missão inicial, assim, que te ajuda muito, até mesmo a tu não perder o teu tempo e desistir da ferramenta. Eu acho que se tu não tem um conhecimento, assim, ou tu não sabe o que ela faz, tu pode usar, não gostar e deixar de utilizar, sem saber de verdade o potencial, todo o potencial dessas ferramentas, né? Eu acho que teve o Visual de forma... Vou deixar para ti, Ivan, sair a pergunta ali do Lucas Monteiro Valência. Tem um que eu gosto muito, o GPT customizado, é o Imiscol, o nome, se eu não estou enganado. Que tá aí no bate-papo ali pro pessoal anotar? Deixa eu só confirmar o nome dele certinho aqui. Mas, se eu não me engano, é o Imiscol. Mas basta colocar ali na GPT Store. Na postagem depois da aula, tu me passa esse link, esse agente, eu coloco ele junto com os agentes que a gente vai compartilhar. Tá. É uma escrita um pouco difícil aqui, mas basta colocar no GPT Store diagrama. E aí ele vai te dar várias opções. Ele é o que está com mais de 1 milhão de usuários aqui, de interações. Então, eu gosto muito dele. Tem uma forma de usar o ChatGPT que eu gosto muito. Acho que vale a pena. Eu acredito que a próxima etapa, né, quando a gente chegar no nível de agentes que vão fazer várias tarefas... O Rodolfo compartilhou ele já ali. Perfeito, é isso mesmo. Então, eu abro o ChatGPT e vou dando arroba. À medida que você dá um arroba, você chama o teu agente. Então, eu dou um arroba, chamo um agente ali de uma manifestação, lá no caso de consumidor. Aí eu dou outro arroba, chamo o Imiscol para montar uma parte do Visual Law. Então, eu gosto de usar muito a parte de cronologia, né, como os fatos ocorreram. Então, eu faço... Tá? E você pode pedir para o próprio ChatGPT, inclusive, te sugerir pontos da tua argumentação que podem ser aprimorados com o Visual Law. Então, ele te dá a recomendação falando, olha, no tópico tal aqui aconteceu esse contexto, utilize de tal maneira. E aí você chama o Imiscol, dá um arroba, chama o Imiscol e pede para ele produzir aquilo. Então, eu gosto de usar dessa maneira, tá? É muito eficiente, é muito prático. Eu acredito que isso vai aprimorar cada vez mais. Quando a gente estiver no nível, né, de ter um agente propriamente, né, hoje existem formas de você fazer os agentes. Né, os agentes seriam, aqui, né, para tentar explicar rapidamente, mas seria um pouco mais aprimorado do que a gente está falando aqui do próprio, só um GPT. Mas sim, hoje já dá para fazer via código e tudo mais. Existem alguns sites especializados que permitem fazer até com uma linguagem de código mais simples, mas você dá o comando e ele já ir puxando cada um dos agentes. E cada um fazendo uma coisa. Um vai fazer a pesquisa da legislação, outro vai pesquisar jurisprudência, outro vai pesquisar doutrina, outro vai fazer a pesquisa de Visual Law e já vai te dar todas as formatações finais. Então, isso provavelmente é o que vai acontecer agora nos próximos meses. Né? Todas as ferramentas já estão anunciando, né, a forma de atuação vai ser por agentes e está ficando cada vez melhor e só vai melhorar. Né? A pior que a gente está usando é a que a gente tem hoje. Então, elas estão melhorando e muito. Sim, não é. E é tudo... Quando o ChatGPT começou... A forma de uso clássica era, tu insere ali de novo, o exemplo português é o mais claro, tu insere o texto de português e insere o comando. Hoje tu não insere mais o comando, tu não precisa ficar inserindo comandos. Tu faz um agente que corrige português, coloca aquele comando uma vez lá só e começa a utilizar esse agente direto. Por exemplo, o meu agente de português ele tem um comando que é o seguinte, não mencione as correções, não faça nenhum comentário, apenas me dê o texto corrigido. Que aí eu jogo o meu texto, ele já me dá a resposta, eu já pego o texto e já colo na minha petição. Então, essa é a forma hoje. Tu tem, sei lá, tem 30 assistentes. Daqui a pouco tu vai ter um agente que vai trabalhar com teus 26 assistentes e vai fazer o trabalho por ti. Tu vai botar ali para ele. Faça uma réplica no seguinte sentido. Ele vai ver que tu tem um assistente de réplica, ele vai acionar o assistente de réplica, mas também vai acionar o assistente que faz o relatório e assim ele vai formando a petição. Eu acho que é o próximo passo
desses modelos de linguagem é o que possivelmente vai acontecer. Hoje, né, a gente já tem o cloud em fase de teste, acessando o nosso computador, né, para poder fazer as atividades. Então, ele vai acessar uma base de dados, vai preencher uma planilha, vai preencher um formulário, e isso vai sendo ampliado cada vez mais. A OpenAI já divulgou que eles também vão oferecer essa mesma solução em breve. Então, essas automações somadas, né, com a integração e a inteligência artificial vai ser cada vez mais aprimorada nos próximos meses. E a gente precisa estar entendendo o que está acontecendo, né, porque essas mudanças estão sendo extremamente rápidas, é difícil acompanhar muitas vezes. Né, a gente que está aqui discutindo isso todo dia, né, Marcelo? A gente tem. Aparece uma coisa nova, um manda para o outro ali, já começa a testar, já começa a ver na prática, né, como que pode utilizar e o que a gente vê, assim, que os colegas precisam, né, se aproximar, conhecer mais, acompanhar, né, esses conhecimentos, essas práticas e eu acho que a gente, né, divulgar os GPTs aqui pode ser uma boa iniciativa, né? Você já vem fazendo isso, né, Marcelo? Você tem um grupo aí de WhatsApp que o pessoal, né, acompanha bastante, interage, manda um monte de material bacana lá. Mas a pessoa, assim, pode desenvolver, né, o conhecimento para criar os seus, pode utilizar outros, né, de criadores que ele tenha, né, algum conhecimento de como foi feito e tudo mais. Eu tenho tentado fazer o que o próprio GPT explique para o usuário o que ele faz. Então, normalmente, quando você dá, eu vou dar uma dica aqui, quando você dá um barra ajuda, normalmente o GPT faz uma explicação. Então, eu estou gostando de colocar um íconezinho lá, no balãozinho inicial, para a pessoa entender como é que ele funciona, porque o uso, às vezes, também pode ser o não esperado. Então, eu gosto também, né, uma outra dica aqui, é sempre pedir para a IA te falar o que ela alterou, o que ela fez. Então, né, quando você está falando da correção em português, eu pergunto, olha, tá, beleza, você fez alteração, mas aonde você alterou? Quais foram os tópicos alterados? Quais foram, né, os pontos aprimorados? E viu, eu vou te dar uma, eu acho que até comentei contigo. O meu primeiro assistente ali de português, o que ele fazia? Ele corrigia o português, o português e não falava nada. Aí eu não estou gostando, eu preciso saber o que ele mudou. Aí o meu segundo, ele me mudava o português e me falava o que ele mudou. Só que ele perdia muito tempo ali dizendo o que ele mudou, então eu acabava demorando muito. Aí o que eu fiz? Eu pedi para ele colocar em negrito o que ele alterou. Então ele já corrige o português e já coloca em negrito o que ele alterou na própria sentença, e aí fica mais fácil, porque eu ganhei tempo e eu sei o que ele está fazendo. Excelente. Eu até compartilhei um, né, que eu fiz em Python, que ele já traz o arquivo alterado e em vermelho, né, destacado vermelho, os trechos alterados. Então, assim, a criatividade, né, que a gente vai tendo usando essas ferramentas é infinita. Então, você precisa identificar, eu acho que hoje, né, o que eu recomendo aos colegas é sempre identificar dentro do teu fluxo de trabalho. Começar a olhar o teu fluxo de trabalho e pensar, o que eu posso usar aqui que pode ser automatizado ou aprimorado por IA. Tem um conceito, né, para isso, que é o AI first, né? Então, primeiro vem a AI, alguma IA, e depois a gente vai para o tradicional. Então, aquilo que pode ser aprimorado, já vai adotando na tua prática para otimização e tudo mais. E aí você vai tendo cada vez mais experiência de uso, se aprofundando no assunto. Se você deseja, né, conhecer mais e tal, você vai ter acesso, né, à informação de qualidade, né? Tem né, o Marcelo é referência, né, no tema a nível nacional, né? A gente teve aí no maior evento jurídico de inovação no Brasil, né? O Marcelo estava lá palestrando e tudo mais. Então, assim, indo para os finais aqui, né? Para mim é um prazer gigantesco, né? Estar aqui dividindo contigo esse assunto, né? Aprendendo contigo e dividindo as práticas, né? Do meu dia a dia, do que a gente vê funcionando, ajudando, né, a defensoria como um todo a aprimorar
esse conhecimento, a divulgar internamente práticas, né, de produtividade, mas também de uso responsável, ético, alertar, né, que o judiciário está usando isso massivamente. O Ministério Público está usando isso massivamente, a advocacia está usando massivamente, e a Defensoria precisa estar aderindo a essas ferramentas, precisa estar atenta. Há um esforço institucional muito grande, existem iniciativas aí de cada estado em aprimorar, né, as suas atuações. No Espírito Santo, a gente criou um laboratório de inovação justamente para tratar disso, para aprimorar, né, e testar. É um ambiente de teste. Então, assim, a gente acabou de criar esse laboratório tem pouco tempo e já mapeou diversos segmentos de atuação, e a gente já está buscando algumas alternativas para começar a aplicar agora, né? Então, mas ainda vai vir um recesso. Não, mas ainda tem alguns dias até chegar lá no recesso que eu já posso testar, já posso validar e divulgar aos colegas. Então, a gente fez, né, um workshop aqui, né, com a tua participação, inclusive, pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Foi uma participação maravilhosa. O workshop teve um feedback maravilhoso, né, todos os colegas, e o pessoal ficou pedindo mais. Então, acho que é por aí, né? Essa educação digital, a gente passar esse conhecimento, né? Eu estudo muito sobre o assunto, estou fazendo especialização na parte de dados, inteligência artificial, já fiz diversos cursos, assisti diversos treinamentos, li diversos artigos, assisti centenas de horas de conteúdo, e né, a gente vai trocando ideia e vendo na prática aquilo que funciona, aquilo que realmente, né, é válido, vendo iniciativas, né, de diversos colegas que são inovadoras, são bacanas. O Notebook LM, a gente nem comentou aqui, né, mas ele faz um podcast. Então, você bota a lei que você quiser ali, você bota o acórdão, ele vai fazer um podcast no tempo que você determinar, ali 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, sobre aquele tema. Eu comecei a usar o ChatGPT, né, para finalizar aqui, mas eu coloco às vezes uma decisão, alguma coisa ali, um documento técnico, e peço para ele me explicar pelo áudio. Então, e aí ele vai meio que fazendo um bate-papo ali, explicando, né, sobre do que se trata e tudo mais. Então, assim, tem uma série de usos criativos, né, dessas ferramentas, que é para você aprimorar teu conhecimento, aprimorar, né, a tua prática. Acho que só vem a somar, né? Então, acho que essas seriam minhas ponderações finais. Show de bola, Ivan. Eu que agradeço o convite. Estar aqui falando contigo. A Defensoria do Espírito Santo, graças a tu, Vitor e o Vinícius também, o defensor geral, que comprou a ideia de vocês, e a ideia da inteligência artificial tá entre os destaques a nível nacional de Defensoria Pública do Espírito Santo. Aprendo, é bom essa troca, sempre que tu aprende bastante, cada um tem um foco de atuação. Eu estou na atividade fim, tu está na administração superior, então são focos diferentes, e a gente consegue ver essas ferramentas em vários campos de atuação, e essa troca é muito interessante. E para o pessoal, né, que está começando, talvez entrar em alguns grupos, tem muito material na internet bom para ler, tem material no site do próprio ChatGPT, no site do Cloud, tem bastante material. E assim, eu estou com dúvida se o ChatGPT faz isso ou não. Pergunta para ele, ele vai te responder. Então, se vocês ficarem com alguma dúvida, vão para o ChatGPT. Mas também, para encerrar, a gente já está aqui faz 1h30, o pessoal deve estar começando a ficar cansado também. Foi um prazer, Ivan. Vamos ver se a gente marca mais um próximo daqui uns 2, 3 meses. Eu vi que o Bruno da Defensoria Pública do Ceará entrou aqui na nossa live agora. Isso também a gente pode fazer uma live com ele, que o Bruno também está muito bem lá. A Defensoria também está evoluindo bastante. E é isso. Agradecendo ao pessoal então que ficou com a gente do início ao fim dessa live. Eu vou me reunir com o Ivan. A gente vai conversar para ver quais GPTs a gente vai compartilhar, mas a ideia é compartilhar uns 10 GPTs com vocês, GPTs específicos, de réplica, contestação, apelação, e aí a gente... Valeu, Bruno. Obrigado, Neinha Lúcio. E é isso aí, pessoal, tá? Foi um prazer. Obrigado a quem ficou até agora. Boa semana para todo mundo. E a gente vai conversando também. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem ali no meu Instagram, mandem mensagem para o Ivan no Instagram dele. E a gente ficou bem feliz que vocês gostaram bastante da live.
O feedback está sendo bom ali, mas agradeço a todos. Sigam a gente, né, nas redes sociais aí. Eu estou com compromisso agora de retomar essa rede social, Instagram e tudo mais para divulgação e disseminação da informação de qualidade. E a Marcela já vem fazendo isso muito bem. Então, eu venho só somar aí o grupo de defensores que estão preocupados com esse assunto, estudando bastante. Tá, joia? Abraço. Até Valeu. mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.